Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o mercado. Vou tentar ser breve aqui nossas linhas de longo prazo no gráfico logarítmico, tá? Para vocês verem como há confluências, né, que a gente precisa trabalhar, e a confluência deste gráfico em específico é a seguinte: eu acredito que o Bitcoin vai encontrar o primeiro fundo significativo aqui nessa região. Tá? E a partir daí, talvez formar uma figura aqui, ó, que vocês vejam. Pode ir até 2027 aqui. Então a gente pode correr todo o ano de 2026 e ainda uma parte do ano que vem dentro dessa figura gráfica aqui para um rompimento e um posterior, né, andamento aqui para casa, por exemplo, dos 140 mil dólares, né, que é o que eu acho que vai acontecer, porque que a gente tem até os 86 mil aqui, mas os 86 podem ser explorados antes, falaremos sobre isso ainda, tá? Mas acredito que para novas máximas, né, nós teremos que antes tomar esse suporte, né, e ainda haverá, na minha opinião, né, de alguma forma, uma lateralização aqui dentro, né, desses suportes e resistências. Tendo em vista isso, tendo dito isso, vamos aqui para o nosso gráfico regular, porque no gráfico regular que eu venho mostrando desde o que vem, o que se formou como sendo o topo do mercado agora, né, que essa seria uma linha secular que, caso fosse rompida a essa época que eu disse, o Bitcoin mudaria de figura, seria um outro tipo de ativo no mercado, coisa que não aconteceu, e muito pelo contrário. À época, o que ocorreu foi que isso aconteceu justamente com o ouro, né? O ouro se tornou, né, ele explodiu uma resistência tão secular e antiga como essa do Bitcoin, né, ou até mais, eu diria, né, e de fato, né, mais do que duplicou, né, o seu preço, né, no seu price action após esse tipo de rompimento, que não aconteceu com o Bitcoin. E, impressionantemente, pessoas ainda acreditam a essa altura que o Bitcoin não está em um bear market. E eu venho falando sobre isso há um certo tempo, e não só venho falando sobre isso, como eu também trabalhei aqui com vocês quando nós estávamos nessa bandeira de baixa, justamente um range que eu acreditava que o Bitcoin iria trabalhar entre as médias, né? Eu utilizei entre as médias porque eu achei que seria mais uma forma mais fácil de trabalhar. Claro que agora elas já se moveram um pouco, mas eu trabalhei entre essas médias aqui, e nós conseguimos aqui trabalhar de modo a entender que essa bandeira seria rompida para baixo, por isso nos posicionamos tanto aqui na casa dos 98 mil dólares, né, como aqui, né, na casa dos 126 mil dólares, um trade que eu ainda tenho aberto, né? E eu avisei que eu iria fazer isso, mas agora eu acredito que pode haver sim um repique aqui nessa região aqui da casa dos 60 e poucos, né? Para que a gente, depois desse repique, perpetue o movimento de baixa para atingirmos, né, o que eu acredito ser o fundo do mercado abaixo aqui dessa média de 377 períodos, que em alguns momentos, né, já participou deste papel de ser fundo de mercado. A média de 233, um desvio para baixo, né, como aconteceu aqui em 2018, como aconteceu aqui em 2020, né, e como são médias longas, né, elas não têm tanto histórico, né, mas nós percebemos que essa média de 233 períodos, por exemplo, a média vermelha, né, e eu utilizo números Fibonacci para isso, né, é uma média que transita de fato, mas em um processo de acumulação que não é tão simples e curto assim, né, com fundos de mercado com Bitcoin há bastante tempo. E também é uma média reconhecida de market makers para tomarem posições em mercados de renda variável. Tá? Então, tendo em vista isso, o que nós fizemos? Vou tentar ser bem rápido aqui, tá? E o que nós, primeiramente, vou tirar essas linhas e vou colocar a minha Fibonacci de 3 meses. Eu peguei aqui no tempo gráfico de 3 meses, coloquei essa Fibonacci aqui, ó, para que nós víssemos, veja, deste fundo aqui de 2018, do topo de 2021 e do fundo de 2022, né? Qual que seria o movimento de mercado do Bitcoin? Não deu outra, né? Nós fomos até a região de extrema euforia na 1618, e aí houve uma correção que nos trouxe de volta para esse range. E eu acho que agora cabe trazermos aqui, por exemplo, S&P, para mostrar que no caso de S&P, né, nós ainda estamos, por exemplo, nesse mesmo Fibonacci tirado dos mesmos pontos na região de euforia, o que significa que aqui o mercado tradicional ainda não entrou, né, em um bear market, ainda está em uma bull run na região de euforia. Acima do 1 é uma região de pré-euforia, aqui já é uma região de euforia, o Bitcoin chegou até 1,618. A equivalência do movimento de S&P seria estar na casa dos 7, ter chegado na casa dos 7.700 pontos para equivaler-se ao movimento do Bitcoin em relação a si mesmo. E eu estou para dizer que o mesmo acontece aqui, né, com o Nasdaq. Né? Eu perdi essa
FIB de Nasdaq, na verdade, mas Nasdaq está na mesma situação que S&P, transitando aí nos mesmos patamares, tá? Então, nesse sentido, eu acho que é importante que a gente reconheça que o Bitcoin chegou nesse lugar e que, basicamente, né, um ponto bom de entrada aqui seria justamente, como o nome já diz, o Golden Pocket aqui dessa pernada, que está aqui na casa dos 56, 58 mil dólares. Eu acho que é improvável que o Bitcoin não revisite essa região antes de ter um repique significativo. Se esse repique será o fundo do mercado, já serão outros 500, né? Mas eu acredito que a perda da 786 agora, ó, que foi exatamente hoje, veja que nós temos aqui 3 semanas, né, de sustentação desse patamar importantíssimo que foi perdido, me faz crer que antes de qualquer coisa, por mais que haja um repique aqui antes para retestar esse patamar, que é possível, né, que este será o patamar de um repique mais significativo para o Bitcoin. Beleza? Então, tranquilo. Vamos seguir aqui pelo seguinte, nós temos, já vimos postando para vocês justamente, né, essas médias como suporte e resistência e, ao mesmo tempo, colocamos aqui os alvos, né, esses alvos que são alvos importantes de serem levados em conta porque eles são alvos, né, que trazem aqui a perspectiva de uma ação de preço mais honesta, né? E aqui o que nós temos? Ó, temos justamente o primeiro alvo aqui nessa região do Golden Pocket, né? E o segundo alvo, né? Aqui mais abaixo em 50 mil dólares, tá? Então veja que os 50 mil dólares são um alvo pertinente e essa região do Golden Pocket também, né? Então os nossos dois alvos aqui, ó, para esse movimento do Bitcoin atual são esses. E não é estranho que a gente aguarde que, caso o Bitcoin rompa para baixo aqui este canal, como está acontecendo nesse presente momento, né? Se isso ocorrer, né? Que venha visitar aqui essa região do Golden Pocket ou até mesmo abaixo dele, tá? Mas para isso, óbvio, tem que haver este rompimento. E no nosso último vídeo, o que nós fizemos? Nós mostramos para vocês o seguinte, mostramos que o Bitcoin tinha resistências significativas, né? E as resistências principais que nós mostramos foram, primeiramente, essas aqui, ó, que são da máxima de 2021 e do fechamento do candle e do pavio, né? Então, 67.500 e 69 mil são os fechamentos tipo candle e pavio mais altos do tempo gráfico diário de 2021, né? E eles, de fato, serviram como resistência e aqui, né, houve, né, o último movimento de baixa que também nós apontamos, veio a partir desta divergência aqui claríssima, né? Nós temos aqui, ó, topos descendentes no tempo gráfico de 4 horas, tá? E temos topos ascendentes aqui no RSI, tá? Ação de preço descendentes, RSI ascendentes. Nós dissemos, se o Bitcoin não romper essa divergência para vir até e romper, né, no caso, né, essa região de oferta aqui, ó, entre 71 e 73 mil dólares, né, se não houver força para isso, muito provavelmente vamos revisitar as mínimas e se não apenas revisitarmos as mínimas, vamos também, né, tender a romper o canal para baixo. Pode ser que nós lateralizemos aqui um pouco mais, ou seja, que isso aqui de fato seja um fundo local para que a gente faça uma corrida que eu diria que é significativa para cima antes também dessa correção, né? Porque o mercado gosta desse tipo de coisa. Daqui até aqui, por exemplo, 20%, daqui até a linha média são 10%. Se a gente chegar, por exemplo, até o primeiro alvo, a gente tem uma corrida de 30%. Se formos até o segundo alvo aqui, ó, uma corrida de 41%. Um rally de bear market perfeitamente aceitável. Já tivemos rallies similares em outros bear markets, né? Então não seria estranho que isso acontecesse. Eu estava apenas sentindo falta, né, de uma divergência de alta, mesmo que de curto ou curto médio prazo, ó, 4 horas está começando a formar uma divergência de alta, veja. Porque aqui nós temos aqui, ó, fundos ascendentes ou alinhados e fundos relativamente descendentes, né? Esse candle vai fechar daqui a 4 horas, né, às 9 da noite hoje, e nós poderemos confirmar se de fato vamos ter fundos descendentes e fundos aqui alinhados para ser uma primeira divergência fraca no tempo gráfico de 4 horas, quando na verdade aqui no tempo gráfico de 1 hora nós já estamos vendo isso com um pouquinho mais de clareza, né? A formação de um W aqui não seria estranho, uma reexploração dessa região, tá? Para que a gente possa de fato, se for o caso, fazer um rompimento local dentro deste canal de lateralização, enfim, né? São muitas as questões possíveis, mas nós temos que trabalhar com os fatos, né? Somente rompimentos significativos aqui que poderiam nos fazer crer que de fato isso aqui seria rompido para baixo ou teria um repique. Eu estou aqui contando, né, nós temos que ser reativos ao mercado com os próximos fechamentos de candle aqui nessa região,
tá? Então, o primeiro ponto importante é esse, tá? E eu acho que vocês devem levar isso em conta, que o Bitcoin chegar aqui, eu vejo como uma confluência dessa área de demanda, né, que é uma área de demanda mensal, de longo prazo, aqui como uma área de oferta também de longo prazo, né? Então, nós temos aqui diversas confluências para nos fazer crer que o Bitcoin ainda tem, né, algum movimento para baixo para fazer, mas não conseguimos saber exatamente qual é a ordem desses movimentos, né? O Bitcoin pode ter que buscar aqui liquidez aqui em cima, um pouco de alguns longs serem formados ao longo desse caminho aqui, para que haja, né, quantidade de liquidez suficiente aqui embaixo para ser buscada para aqueles que creem que, na verdade, nós estamos aqui em um fundo de bear market que já iniciaremos uma nova corrida, para aí sim, né, o Bitcoin buscar essa área de demanda. Eu, pessoalmente, acredito, né, que uma área de compra de médio e longo prazo para o Bitcoin decente é essa área aqui, certo? Então, eu fiz esse vídeo esperando que seja útil para vocês, né, a atividade nesse momento, né, para que vocês compreendam qual é a minha estratégia de trade, né? Estou vendo que, ó, está sendo tomada aqui como suporte essa região, isso é importante, tá? E eu lançarei rios, além do meu threads, do meu Telegram e do meu X, redes nas quais eu coloco mais detalhadamente as minhas ações de dia a dia, né? Além de relatórios que envolvem também o TradFi, Nasdaq, S&P e Dow Jones, dólar, ouro, enfim, né? Esses canais todos gratuitos, links todos abaixo. Lembrem-se, isso não é aconselhamento financeiro. Eu estou aqui apenas dando as minhas impressões de mercado para vocês. Eu espero que lhes seja útil. Voltem, visitem, compartilhem, curtam e nos vemos na próxima. Um abraço.